Vamos lá, pessoal, segunda parte da nossa aula da primeira semana do módulo 3 de Geografia. E agora a gente vai falar sobre a distribuição espacial da indústria no mundo. Vale lembrar que a indústria, ela seria o segmento econômico mais exigente que existe no mundo. Então não são todos os espaços do planeta que têm possibilidade de ter indústria. Não adianta simplesmente você ter mão de obra barata, não adianta simplesmente você ter matéria-prima em abundância. Você precisa ter um conjunto de infraestrutura entre energia, transporte, mão de obra, fornecedores, para que você possa ter uma produção industrial. A partir daí também a gente não pode ficar preso à escala nacional. Então você não pode avaliar o país como um todo. O país inteiro ele não é homogêneo. Então você passa a ter centros industriais dentro desses países industrializados e outros espaços dentro desses países que não são industrializados, tá bom? Então vamos lá, vamos olhar para cá. Primeiro, o que a gente precisa entender é a divisão que acontece dentro da própria indústria, dentro da própria fábrica. Então a fábrica, ela tem três grandes setores. O primeiro setor, o mais importante de todos, é a sede. A sede é onde você cria as estratégias para a fábrica. Por exemplo, novos produtos, novos mercados, o quanto você vai investir em marketing, qual é a sua contabilidade, quanto está entrando, qual é a sua despesa, até que ponto vale um financiamento no banco, até que ponto vale você utilizar recursos que você já arrecadou. Tudo isso é estabelecido na sede. E todo esse processo que eu acabei de explicar aqui para você, a gente ainda não tem uma ferramenta, um computador suficiente para processar essas informações e ter uma decisão com base algoritmo. Um modelo matemático que você pudesse encontrar uma resposta. Não tem isso, porque você ainda tem fatores políticos, você tem outros fatores humanos. Então, por conta disso, na sede, você precisa de muita gente, só que de muita gente pensante. Então, a mão de obra que está na sede é uma mão de obra qualificada. O segundo setor mais importante dentro da fábrica, ele vai ser o mais importante a partir da revolução técnico-científica informacional. É o laboratório. É no laboratório onde eu vou conseguir desenvolver uma tecnologia para incorporar ao meu produto. E quando eu desenvolvo uma tecnologia inovadora, eu vou cobrar uma coisa chamada royalties. Os royalties, eles são recursos que eu consigo arrecadar a partir do desenvolvimento e da patente de uma tecnologia. Então, para esse desenvolvimento técnico, para esse desenvolvimento de conteúdo, eu preciso também ter uma mão de obra qualificada. Por fim, a linha de montagem. Linha de montagem, como o próprio nome já diz, é você pegar a matéria-prima, processar a matéria-prima e transformá-la em um produto final. Então essa linha de montagem ela pode estar dividida em 3, 4 fábricas terceirizadas que vão desenvolver para você a montagem das peças, ou ela pode estar dentro da mesma fábrica que tem um laboratório e a sede. Essa linha de montagem é um trabalho repetitivo. Então, a partir daí, como é só montar as peças, eu preciso de uma mão de obra desqualificada. Essa é a diferença básica da industrialização em países desenvolvidos e a industrialização de países subdesenvolvidos. Então não pensem vocês se no nosso estado chegar aqui uma nova indústria, a Ford veio para Alagoas. Não foi a sede da Ford que veio para Alagoas. Não foi o laboratório da Ford que veio para Alagoas. Foi a linha de montagem.
essa linha de montagem exige uma mão de obra desqualificada. Então ela não vai gerar uma grande mudança na estrutura econômica do estado de Alagoas ou de boa parte dos países subdesenvolvidos, que ainda vão entrar em concorrência para receberem essa linha de montagem. Então, nas nações desenvolvidas, vai se fragmentar a sede do laboratório da linha de montagem. Então, aqui permanecerão nos países desenvolvidos, e aqui, majoritariamente. E aqui eu passo agora a colocar nos países subdesenvolvidos. Com a evolução tecnológica, eu tenho máquinas que vão substituindo os trabalhadores da linha de produção, da linha de montagem. Então, por conta disso, você não sente os efeitos significativos em geração de emprego massificado. Numa linha de montagem, você já não tem mais essa geração de emprego massificado, porque agora está tudo automatizado, está tudo robotizado, em uma máquina, em uma escala padrão global, onde todas as fábricas da Ford, por exemplo, funcionam da mesma maneira, funcionam da mesma forma. Tranquilo? Então, é isso daí que vai ajudar a gente a entender o que seriam os países de industrialização pioneira e os países de industrialização tardia. Os países de industrialização pioneira, Europa, Estados Unidos, detentores da primeira e da segunda revolução industrial. Por quê? Eles têm a sede, eles têm um laboratório, então a partir daí eles têm uma mão de obra qualificada. A partir daí eles vão desenvolver os chamados tecnopolos. O que são os tecnopolos? São os centros de desenvolvimento tecnológico, como por exemplo o Vale do Silício nos Estados Unidos. Então ali você teria um grande tecnopolo. Então nesses países desenvolvidos, a concentração de tecnopolos nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, ela é bem maior do que nos outros países, nos países subdesenvolvidos. Eu passo por um processo de desconcentração industrial, porém presta atenção, não é uma desconcentração industrial da mudança da sede do laboratório, é uma desconcentração industrial da linha de montagem. Então essa desconcentração industrial, ela está associada a mão de obra barata, isenção de impostos, doação de terreno. Então a indústria vai escolher, peraí, onde é que o meu lucro será maior? No Brasil ou na Argentina? Brasil, eu tenho isso daqui. Argentina vai lá e cobre o que a oferta do Brasil. Aí o Brasil vai lá e cobre a oferta da Argentina. E aí você começa uma guerra entre essas nações. Dentro do território brasileiro, nós teremos a chamada guerra fiscal, que são estados que vão tirando os tributos, dando isenção de impostos para essas empresas, e não seriam nem as indústrias completas, é só a linha de montagem, se instalarem nesses estados. Então aí você teria como país de industrialização tardia, diferente da pioneira, Brasil, Argentina, México, Chile. Você teria os tigres asiáticos na Ásia, e eles estão associados à linha de montagem. Além disso, também nós teríamos os países de industrialização planificada. Eram da época da Guerra Fria, do antigo regime socialista, onde essa economia planificada significava dizer que você não tinha uma oscilação de mercado, oferta e procura. Então ela era planificada para atender os interesses da população. Então aí você teria os países que naquela época estavam sobre o domínio do sistema socialista, além do desenvolvimento da indústria de base e da indústria bélica. A indústria bélica ela é extremamente importante. Boa parte do que nós utilizamos no nosso dia a dia é oriundo da indústria bélica. Então a gente tem hoje ferramentas nos automóveis que foram desenvolvidos para equipamentos bélicos. A própria internet ela foi desenvolvida para uma finalidade bélica. O GPS, que a gente consegue ver a nossa localização, também foi desenvolvido por uma finalidade bélica. Então o investimento em tecnologia bélica é extremamente importante e define o grau de desenvolvimento também entre os países. Ok, pessoal?
Tudo certo? Beleza, então, um abraço e até a segunda semana. Tchau, tchau.